Boa tarde. Um princípio de incêndio deixou uma agência bancária fechada no fim de semana no bairro Vergueiro, em Sorocaba. É que bandidos tentaram arrombar um caixa eletrônico. Segundo informações da polícia, houve tentativa de violação do equipamento com um maçarico, o que causou o incêndio. O dinheiro não foi levado, mas a investigação deve analisar imagens das câmeras de monitoramento na tentativa de identificar os suspeitos. Na última sexta-feira, em Sorocaba, caixas eletrônicos de 2 agências bancárias também foram alvos de ataques. Em uma delas, os criminosos chegaram a colocar dinamites. O GAT foi acionado para detonar os explosivos. Parece que voltou à moda esse tipo de crime, hein? A gente entrou em contato com o Banco Santander, que por meio de nota disse que uma equipe está no local para analisar o problema. E apesar do susto, a agência funciona normalmente. A polícia apreendeu aproximadamente 30 quilos de maconha neste domingo. A droga estava com um menor de 17 anos dentro de um ônibus que ia do Paraná para São Paulo. A apreensão foi feita na rodovia Castelo Branco, em Itu. Os 19 tijolos estavam no compartimento de carga do ônibus. O menor foi encaminhado à Fundação Casa, em Sorocaba. Moradores de Itu, revoltados com a falta d'água na cidade, fizeram nesse domingo um protesto diferente. Veja. Os manifestantes se encontraram na Praça do Carmo, em frente a uma fonte, e protestaram contra a prefeitura. Eles estenderam uma faixa com a frase: "Se a falta de água em Itu é uma lenda, tem saci na minha torneira". O grupo colocou uma toalha de banho na estátua do fundador da cidade. Um dos manifestantes se banhou na fonte. Eles ainda colocaram a faixa sobre um monumento da Copa, uma bola de futebol gigante. A água na minha casa faltou desde o dia 12. Eu consegui, no feriado da quinta-feira, 500 litros da prefeitura. E ela é uma briga no condomínio. É uma vergonha. Isso aqui é muito pouco pelo que está faltando para nós. O racionamento na cidade foi decretado no início do ano, ainda no verão. A empresa responsável pelo abastecimento culpa a estiagem e os manifestantes cobram investimentos no setor. Enquanto isso, a população se vira como pode para economizar. Os mananciais que abastecem a cidade estão operando com 10% da capacidade. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Itu, que por meio de nota disse que a cidade vive um período de estiagem. Para tentar resolver o problema, a concessionária responsável pelo abastecimento teria viabilizado a instalação de mais 15 poços desde o início do ano e otimiza a operação de mais 70 poços profundos, disponibilizando assim 200 litros de água por segundo aos sistemas. Ainda segundo a Prefeitura, campanhas educativas e ambientais são feitas para conscientizar a população sobre o uso racional de água nesse momento tão difícil. O assunto ainda é a falta d'água, só que programada. Em Salto, o SAI deve fazer manutenção no reservatório do Hospital Nossa Senhora do Monte Serra. Por conta disso, entre as 4 e 9 horas da manhã dessa terça-feira amanhã, os bairros que ficam na região do hospital devem ter o abastecimento de água interrompido. Depois das 9 horas, a situação deve se normalizar. O Departamento de Estradas de Rodagem rescindiu o contrato com a Gomes Lourenço, a empresa responsável pelas obras na rodovia João Leme dos Santos. Segundo o DR, a empresa não cumpriu o cronograma de obras. No último dia 25, foi constatado que apenas 6% da obra foi concluída, quando o previsto era de cerca de 30%. O DR ainda informa que, depois da rescisão do contrato, a segunda empresa colocada na licitação vai assumir o restante das obras em 60 dias. A equipe de jornalismo da TV Sorocaba SBT mostrou que os funcionários que trabalhavam nas obras fizeram 2 manifestações no início do mês, reivindicando salários atrasados. Nós entramos em contato com a Gomes Lourenço, mas até o fechamento dessa edição não recebemos respostas. A segunda-feira deve ter sol entre nuvens e temperaturas um pouco mais baixas. Em Sorocaba, a mínima é de 9 e a máxima de 21 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em São Roque, as temperaturas variam entre 7 e 19 graus. Campo Limpo Paulista tem mínima de 12 e máxima de 20. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima também não deve passar dos 20 graus. Um incêndio que começou em uma área de vegetação atingiu um pátio de veículos apreendidos em Sorocaba durante o fim de semana. Os bombeiros acreditam que o fogo, olha só, começou com uma bituca de cigarro.
Pelo menos 10 automóveis foram queimados. Ainda bem, ninguém ficou ferido. E o Corpo de Bombeiros de São Roque levou 6 horas e meia para controlar outro incêndio na Vila Aguiar. O fogo destruiu uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados de uma reserva ambiental. Até os bombeiros do setor administrativo foram acionados para ajudar a combater as chamas. Ninguém ficou ferido. A gente fala agora do projeto Revelando. Até amanhã dá tempo de se inscrever. Quem dá os detalhes, explica o que é esse projeto da Secretaria de Cultura, é o Renato Diniz. As inscrições seguem até terça-feira. Eu converso agora com a Vitória Escobar, que é coordenadora do projeto Revelando São Paulo. Que tipo de trabalho pode ser inscrito? Sim, podem ser inscritos o artesanato, a culinária, artes, toda dança. Podem ser inscritos. Agora, tem de ter uma história. Como é isso? Sim, na verdade, não é assim, eu vou me inscrever e vou. Não, você tem que ter uma história com a cidade, tá? E você tem que, na verdade, contar essa história. Ela vem de geração, como você aprendeu e como você vem fazendo toda essa arte. Qual é o objetivo deste projeto? Bom, o objetivo desse projeto é nós levarmos a cultura e a riqueza sorocabana. Como se inscrever? Através da Secretaria da Cultura, informações pelo telefone 32 11 29 11 ou entrar no site do Revelando São Paulo para maiores informações. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu vou repetir o site, então, é o www.revelandosp.org.br. Tá, então, evidentemente que quem nos trouxe as informações sobre o projeto Revelando foi a Andréa Trevisan. Recado agora aos motoristas. Por conta de uma manutenção de emergência na rede de água, um trecho da Avenida Barão de Tatuí, em Sorocaba, está interditado. Então, quem precisa ir ao centro pode fazer o desvio pela Rua Salvador Correia. Por enquanto, não há previsão de término das obras. Estão abertas as inscrições para uma oficina de contos na Pinacoteca. Mariel Marte. Ao todo, são 20 vagas disponíveis. A oficina tem duração de 3 meses e será ministrada pela pedagoga e escritora Júlia Raiman. As aulas acontecem às quintas-feiras, às 2 horas da tarde. Para se inscrever, é necessário ter mais de 15 anos. A Pinacoteca Diógenes Duarte Paes fica na Rua Barão de Jundiaí, número 109, no centro da cidade. Outras informações pelo telefone 11 4586 2326. E o Manchetes Noticidade termina aqui. Outras notícias da região às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com Futebol Esporte Show. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Tchau.